Olá, querido ouvinte. Que bom que você está conosco. O meu desejo é que Deus fale ao seu coração e abençoe ricamente a sua vida. Nós continuamos com as parábolas do Senhor Jesus e vamos trabalhar aqui a parábola da porta estreita, que está lá em Lucas, do versículo 22 ao 30, e eu vou ler essa parábola com você. Diz assim, Lucas 13, do 22 ao 30. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: Não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão: Comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Nós vivemos na era da facilidade, do que é prático, do que é fácil, do que é rápido. Mas quando se trata de entrarmos no reino de Deus, de vivermos eternamente com Ele, de vivermos com o Senhor Jesus, as coisas não são tão simples e tão fáceis quanto parece. Porque Ele nos indica que devemos entrar pela porta estreita, e ele faz uma comparação com a porta do mundo, que é uma porta larga, onde existe facilidade de passar e facilidade de se viver, mas não a facilidade de se chegar a Deus. E existe um ditado que a gente ouve aí no mundo das pessoas, deles dizerem assim: todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus. E você sabe que ela não é de todo mentirosa, esta frase. Porque no dia do juízo, todos estarão diante do Senhor. Qualquer religião, qualquer pessoa, qualquer credo, qualquer fé, todos os ateus estarão lá diante do Senhor. Mas alguns para condenação, alguns para viver eternamente com Ele. E essa é a diferença. E a palavra de Deus diz que ali não terá para onde fugir. Ali o Senhor vai decidir o destino de cada um, conforme o que cada um creu, e vai oferecer o galardão conforme o que cada um fez e produziu. E aí está a diferença. E pelo que entendemos do texto, o Senhor fala que alguns que já se achavam dentro do reino de Deus não estarão. E alguns que vêm de longe, pessoas de lugares distantes, que os outros achavam que nem teriam a salvação, terão, porque creram no Senhor, entregaram as suas vidas de forma correta ao Senhor Jesus e de todo o coração. A porta existe, mas ela não é larga. Existe a possibilidade, existe a chance de você entrar e de você encontrar essa porta. A porta não está escondida. A porta existe e você pode encontrá-la e você pode passar por ela. Deus fez a porta. Você precisa passar. E por que ele disse que a porta é estreita? Porque você não pode passar por ela com orgulho, com pecado, com autossuficiência, vida dupla, vida de aparência, apego àquilo que não é importante. Você não pode passar assim pela porta. Você não vai passar carregando os seus bens, o seu dinheiro, o seu ouro, os seus veículos. A porta é estreita porque só você passa.
Você não passa nem mesmo com o teu marido, com tua esposa, com teus filhos. É só você. Na hora de entrarmos no céu, é cada um por si, no que creu, no que entregou a vida a Jesus. Ninguém pode fazer nada nem por mim, nem por você. E você também não pode fazer nada pelos seus filhos, por quem você ama, por seus pais. Mas você pode indicar o caminho, pode contar a eles do Evangelho. Pode ser um exemplo de vida para que também queiram viver como você. Isso você pode e deve ser. A porta existe, mas não é larga. A porta não ficará aberta para sempre. A gente viu no texto que o dono da casa vai levantar e fechar a porta. Então a porta não ficará aberta para sempre. Hoje é o tempo aceitável. O tempo da graça, que é o tempo da onde Jesus veio, morreu por mim e por você, ressuscitou dentre os mortos e foi assunto ao céu. E ele prometeu que vai voltar. E nesse espaço de tempo, da ascensão do Senhor Jesus até a sua volta, é o tempo da graça. E a volta do Senhor está próxima. E eu e você vamos nos encontrar com Ele. Ah, mas eu não acredito em Deus. Ah, mas eu sou ateu. Isso não diferencia em nada a existência de Deus e o que vai acontecer conosco. Não muda em nada. Ah, eu não vou passar por isso porque eu não creio. Independente disso, você vai se encontrar com o Senhor. Vai ter o dia que você vai vê-lo face a face. E que bom se até lá você decidir confiar e entregar sua vida a Ele. Outra coisa que me chama a atenção é que estar próximo da porta não garante salvação. Alguns estão ali por perto, estão em volta, estão vendo a porta, estão entendendo. Queridos, quantas pessoas ouvem o Evangelho centenas de vezes e não entregam sua vida a Ele? E talvez até alguém chegue a você e diga, olha, entregue sua vida a Jesus, entregue a sua vida a Cristo. E você, não é a hora, não é o momento. Eu preciso mudar algumas coisas na minha vida, na minha existência. Eu preciso que algumas coisas ainda sejam diferentes. Você precisa entregar hoje a sua vida a Jesus. Porque se você não entregar, não vai entrar. A porta é Jesus. Você não vai fazer parte do reino de Deus eterno. Você precisa pensar e analisar como está sendo a sua vida. Claro que a vida do caminho largo é fácil e inclusive agradável, né? E também outro ponto que eu vejo que haverá surpresas no reino. Pessoas que acreditam que estarão, não estarão. E pessoas que eu e você acreditamos que não estarão, estarão, porque o íntimo só pertence a ela e a Deus. O íntimo da sua fé, da sua confiança, da sua expectativa, pertence só a ela e a Deus. Então tem pessoas que a gente acha que não vão estar e estarão lá, salvos no sangue de Cristo. E alguns que a gente acha que estariam, não estarão, porque não foram sinceros, nunca entregaram as suas vidas verdadeiramente. E alguns vão dizer, mas eu fui de tal igreja, mas eu me batizei lá, eu ajudava, eu gastei tempo. E o Senhor vai dizer, nem conheço vocês, podem se afastar, que eu não os conheço. E num outro texto, o Senhor chama-os de malditos, porque são malditos aqueles que não estarão na presença do Senhor e terão que habitar para sempre no inferno. E outra coisa que eu queria chamar sua atenção. O que Satanás mais quer é que você não acredite no inferno. Que você acha que isso é uma bobagem, isso é balela. Ou que acredite, não, o inferno é aqui na terra. E até acredito que algumas vezes tem alguns lances que parece que é o inferno mesmo. Mas o inferno existe, é real, e já tem muita gente lá. E muitos que ainda irão para lá, infelizmente. Mas a palavra de Deus diz que o inferno não foi criado para ser humano. Foi criado só para Satanás e os seus anjos, aqueles que desceram do céu, na revolta que houve na eternidade. Mas o ser humano vai habitar lá também, aqueles que não quiserem passar pela porta que é Jesus Cristo. E essa é a única esperança, o único poder que pode nos livrar da morte.
E também nesse texto a gente vê que os últimos podem ser os primeiros. Porque a posição para o mundo é diferente da posição para Deus, porque Deus vê o nosso coração. Jesus é a porta. Jesus é a porta estreita. E esse chamado, queridos, é urgente. A porta está aberta, mas ela vai fechar. E eu e você só podemos entrar por ela enquanto estiver aberta. Depois que se fechar, não tem mais jeito. Pode chorar, pode lamentar, pode fazer o que quiser, pode questionar, não vai adiantar. Tá? Esse é o tempo. E basta você optar e entregar sua vida ao Senhor Jesus para que você esteja passando pela porta. A única porta é o Senhor Jesus. Ah, não, mas eu creio nisso, eu creio naquilo, eu fiz isso, eu faço penitência, eu ajudo não sei quem, eu ajudo os pobres. Isso, você ajudar as pessoas, você abençoar vidas, são os frutos daqueles que se encontram com Jesus. Isso não é algo que você tenha que fazer para conseguir a salvação. E isso não influencia em nada. Efésios fala que não é por obras para que ninguém se glorie. Imaginou então as pessoas que são abastadas, que vêm de famílias ricas, poderiam fazer muito mais obras do que aqueles que não o são. E Deus não baseia a salvação por obras, mas pelo coração. Querido, Deus abençoe a sua vida e eu espero encontrá-lo lá, talvez aqui na terra ainda, mas se não for possível, lá no céu, porque você também passou pela porta estreita e lá nós podemos nos abraçar e nos sentimos felizes porque entramos pela porta estreita e o Senhor Jesus nos salvou. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você ainda. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor nos oportuniza a ouvirmos a Tua palavra, e eu te peço que essa devocional chegue a milhares de pessoas que precisam ouvir e entender a Tua palavra, compreender o Teu Evangelho e a salvação em Ti. Obrigado por tudo que o Senhor fará pela Tua palavra. Continua abençoando as nossas vidas e as vidas de cada pessoa onde a Tua palavra está atingindo, chegando, e que ela encontre um coração sensível ao Teu Espírito Santo, sensível ao Teu mover, e possam entender e entregar as suas vidas a Ti, que é a única e suficiente porta de salvação para nós. Obrigado por essa oportunidade, pelas vidas que comigo estão. Continua nos abençoando, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém.